Gabriel tem uma dúvida, duas dúvidas. Quero entender melhor como é que funciona o negócio da projeção dos vetores no espaço k-dimensional. As formas. Tá. As formas. Tá bom. Então, quer dizer, a gente tem uma ômega, uma K-forma, em Rn. Quer dizer que, entendido aqui, significa que para nós ela é sempre alternada, né? Então, bom, você vai pegar, ver o que dá ômega de V1, chamar de A1 para ficar mais familiar. A1, AK, cada um deles é um vetor em Rn, né? Então, o AJ é igual a A1J, A2J, ANJ. E aí, isso daqui é ômega de A1J é 1, etc. A1K, A11, né? O J aqui é 1, mais ANK é N. Então, na hora que você for calcular isso, você vai ter que escolher um cara em cada uma dessas colunas, e uma vez que você escolheu o cara da linha I aqui, você não pode escolher mais ninguém da linha I. Mas você pode escolher o cara da linha I aqui, 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 aqui. Mas está claro, né, que como a forma é alternada, na realidade, né, você pode separar esses negócios em coisas assim, né? Você pode olhar para essa matriz, A1, AN1 até A1K, ANK, e separar essas escolhas assim, por linhas, dizendo assim, bom, tem, se eu fixar aqui K linhas, vamos dizer que eu fixe aqui, escolha K linhas. Nessas K linhas, significa dizer que você vai escolher um vetor, em vez de escolher dentre as N, você escolhe um aqui, outro aqui, cada um das calinhas que você escolheu. E, claro, continua valendo que você, tendo escolhido o J aqui, você não pode mais escolher em nenhuma delas. Então, na realidade, né, o que vai acontecer nessa história? Quer dizer, você vai ficar com, digamos que você escolheu I1, I1 até a IK1 aqui. Depois aqui você tem a I1K até a IK K aqui. Então você ficou com uma matriz K por K. E na hora que você for calcular ômega nessa escolha,
vão sair aqui, vai sair daqui o determinante dessa matriz, né? Na verdade, quando você for fazer o ômega desses caras aqui, é I1, é IK, né? Se você for fazer isso aqui, vai dar o determinante dessa matriz, é I1, IKK, I1, AI1, K, AIK, K, vezes ômega de EI1, EIK. E cada uma dessas, vamos dizer, todas as possíveis escolhas válidas vão estar cada uma numa dessas matrizes aí. Mas o que é isso aqui, né? Você pegou esses K vetores, que eram assim, e considerou só K coordenadas deles. Cada um deles. Então você projetou todos eles num dos subespaços coordenados de dimensão K. Quer dizer, você escolheu K coordenadas para contar. E aí você tinha K vetores em Rn, você projetou num subespaço de dimensão K e pegou o determinante. E multiplicou por esse número aqui, que está determinado por essa escolha. Quer dizer, aqui você teve que, vamos dizer, aqui você está, eu já estou fazendo aqui de maneira que você está escolhendo na ordem, está colocando na ordem crescente. Então aqui você coloca os caras também na ordem crescente. Vamos dizer, essa ordem crescente vem porque, vamos dizer, se o cara foi escolhido na ordem trocada aqui, isso é compensado pelo sinal dos produtos lá do determinante. Então, bom, primeira coisa, isso está mostrando que o valor de ômega é determinado por combinação de n, k, k números, que são essas escolhas possíveis aqui, e que cada um desses números vai multiplicar a k-área dessa projeção. Então, você está mostrando que toda forma K linear alternada em Rn corresponde a isso. Você escolhe, você tem todos os possíveis subespaços de dimensão K associados à escolha de K vetores da base, e aí o subespaço não enxerga a ordem, então você pode colocar eles em ordem crescente, aí o importante seria, vamos dizer, você escolher uma ordem, a ordem que você escolher aqui vai ser a ordem que você vai colocar nas linhas aqui também. Então, em princípio, escolhe a ordem crescente, bota as linhas em ordem crescente. Então, isso é uma K-forma em Rn. Isso dá uma maneira muito simples também de multiplicar, né? Quer dizer, quando você multiplica as K-formas, você multiplica duas a duas, vamos dizer, você multiplica uma K-forma por uma L-forma, então você multiplica 2 a 2, e isso só dá uma K mais L-forma quando você pegar espaços disjuntos. Então, porque, vamos dizer, se você pegar uma M forma com M maior que N, ela dá 0. Ou, vamos dizer, se você pegar também aqui uma K mais L forma, em que você tem, na verdade, você está projetando num espaço de dimensão menor que K mais L, dá 0 também. Você tem que pegar caras disjuntos e multiplicar termo a termo. Tem uma definição de
de produto exterior mais honesta, porque essa daqui é muito boa, fácil, né? Você olha e entende, mas ela está atrelada às coordenadas, né? Tem uma maneira mais honesta de multiplicar que corresponde assim, você tem uma ômega, é uma K-forma alternada, eta, uma L-forma e aí você faz o produto exterior ômega exterior eta, vai ser uma K mais L forma alternada. E aí, bom, primeira coisa que você pode fazer é dizer, bom, eu vou pegar ômega exterior eta, vou multiplicar por V1, VK mais 1 até VK mais L. Bom, você pode começar fazendo assim, né? Ômega de V1, VK, eta de VK mais 1, VK mais L, mais... Isso vai ser K mais L linear, mas não vai ser alternada. Porque você trocando a ordem de 2 aqui, troca o sinal aqui também, mas quando você trocar a ordem de 1 daqui com 1 daqui, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então, uma maneira de lidar com isso é fazer isso, mas sobre todas as permutações desses vetores. Então, você tem aqui K mais L vetores, você bota eles nessa ordem, em outra ordem, em outra ordem. Então, você tem todas as permutações possíveis e vai jogando aqui. Aí, provavelmente, você vai ter que olhar se os sinais estão bons, se você contou gente de maneira repetida, mas talvez uma primeira coisa seria isso, você pegar... você pode definir isso assim como uma espécie de, vamos dizer, de produto tensorial aqui, assim, das duas, e aí... vamos dizer, pegar e fazer o ômega exterior eta de V1 VK mais L igual, talvez a um somatório em sigma pertencente a S K mais L, né? Alguma coisa assim, não está claro, tem que ver se, aí você tem que procurar eventuais, aí você tem mais chance, né? Tem mais chance. Agora, quando você troca um daqui com um de cá, ele aparece uma vez, vamos dizer, uma vez numa posição, e outra vez na outra posição, mas não tem nada aqui que diga que isso vai, que trocando a ordem vai trocar o sinal. Então, talvez você tenha que botar aqui o sinal de sigma. Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Porque aqui, quando você troca
quando você pega esse produto tensorial, quando você troca a ordem de 2 aqui, troca o sinal, troca de ordem aqui, troca o sinal. Quando você troca a ordem de 1 daqui com 1 de cá, não troca nada. São dois números completamente diferentes. Né? Mas, se você colocar o sinal aqui, se você olhar isso sem trocar, dá uma coisa. Na hora que você colocar trocado, essa permutação aparece no novo cálculo com o sinal, vamos dizer, com um sinal diferente. Então, a mesma posição aqui vai aparecer, mas ela vai corresponder a uma outra permutação que tem um sinal diferente. Vocês sabem esse negócio de sinal de permutação? Viram isso em álgebra linear? CVGA, sei lá, em algum lugar. Bom, em álgebra, sei lá. Então, tá? Então, se você colocar o sinal agora, parece que deu certo. Mas tem um problema ainda, eventualmente, para corrigir, né, que a nossa, vamos dizer, o que a gente espera? A gente espera assim, que quando você faz dx1 exterior, dx2, aí multiplica por dx3 exterior, dx4, isso dx1 exterior, dx2 exterior, dx3 exterior, dx4. Então você tem que ver se esse negócio aqui não está dando esse negócio, vamos dizer, mais vezes do que o necessário. Né? No sentido seguinte, né? Porque quando uma permutação mexe só com os caras daqui, essas permutações que mexem só com os caras daqui, esse negócio aqui troca de sinal. Mas como o sinal está aparecendo aqui do lado de fora, ele não troca. Então ele aparece aqui, né, K fatorial vezes. Isso possivelmente não é bom. Então talvez você tenha que dividir por alguma coisa, multiplicar por alguma coisa. Então tem uns fatores de correção. E que eu reparei, não são muito unânimes entre os autores, mas a ideia vamos dizer, você tem que fazer isso, tem que botar um fator de correção e a orientação, né, que você quer minimamente, né, que esse negócio seja associativo, né? Você quer isso aqui, pelo menos que você quer isso, né? Se você fizer ômega 1 exterior, ômega 2 exterior, ômega 3, tem que dar ômega 1 exterior. Bom, isso aqui é bem de se esperar. Então tem um caminho por aqui, mas tem umas correções algébricas a introduzir assim. No fim, o que você quer é que dê essa coisa, esse produto que a gente introduz via coordenadas. Teria que fazer confesso que eu estou com preguiça e com medo de errar, de fazer essa conta aqui para saber quais são. É uns negócios assim, você tem que botar com certeza você tem que botar coisas tipo K fatorial, L fatorial, K mais L fatorial, esses caras têm que aparecer aqui nessas correções. Então, não vou fazer, mas o caminho é por aqui. E tem que resultar nisso. Aliás, já que a gente está falando nisso, né, tem uma fórmula importante do produto exterior, que é o seguinte, a derivada exterior de ômega exterior eta, né,
dá para tirar assim, imagina que ômega, ômega é igual a um certo, vou botar AI dxi, o eta é igual a um certo BI, vou botar aí não, né? B dxj. Para esse produto dar certo, é claro que o I e o J tem que ser disjuntos. Então, quando a gente faz ômega exterior eta, isso aqui é igual a AB dxi dxj. Oi. Hã? Não sei, estava fazendo um apito agudo. Estava apitando mesmo? Parou. Será que ele está Ah, não. Aí não tô vendo. visualmente aqui? Parece É porque agora parou. que está funcionando. Eu não sei se a bateria... Bom, provavelmente saberemos depois se der tudo errado. Bom, tem isso aqui. Então, seria bom ter uma fórmula desse negócio envolvendo derivadas de ômega e eta, né? Quando você faz o D de ômega exterior eta, isso daqui vai dar ADB exterior dxi exterior dxj mais BDA exterior dxi exterior dxj. Isso aqui, ó, esse aqui é simplesmente, você pode fazer dA exterior esse daqui, porque o B é um escalar, então o B, se ele estiver aqui, não tem problema nenhum, né? Então você pode fazer, ele é dA exterior dxi, exterior B dxj, mais, agora esse daqui, isso aqui, isso aqui é uma soma de formas, né? Tem o dx1, dx2, não sei o que lá. Se ele quiser passar para cá, ele tem que pular esses i aqui. Então o sinal dele, o sinal desse produto aqui vai mudar. Então talvez seja bom dizer aqui que esse aqui seria uma K-forma, esse aqui uma L-forma, e observar então que o dB vai ter que pular K caras aqui. Então deve ter um sinal, isso deve dar então A dxi exterior, o dB, acho que eu vou deixar o espaço mais para cá, vai dar o A dxi exterior, o dB exterior dxj, só que tem que ter um menos 1 elevado a K aqui, né? Porque ele pulou K caras. Então isso daqui é d ômega exterior eta mais menos 1 elevado a K ômega exterior d eta. É a fórmula do produto. Porque quando a gente faz o produto de duas funções, elas são zero formas. Então, o K e o L são iguais a zero, e esse número aqui é 1.
Então a fórmula da derivada do produto ganhou uma novidade aqui. Tem um detalhe interessante que é o seguinte, essa fórmula daqui, repara que a nossa definição de derivada exterior, ela não exige nada, nem que a nossa forma seja... Para eu fazer a derivada exterior, eu preciso saber fazer a integral aqui. Então, se eu considerar assim, o conjunto das cadeias como um grupo e pensar, uma forma é um homomorfismo que a cada elemento desse grupo associa um número. Então, o que eu chamo de integral aqui seria a forma calculada aqui. E dá para calcular a derivada sem problemas. Só que com essa definição você não multiplica, não tem um produto exterior de formas bem definido. E é interessante que, até onde eu vejo, não dá para demonstrar essa fórmula direto daquela definição. Acredito que botando uma definição um pouco mais forte, talvez dê. É legal que eu olhei esse negócio e disse, estranho aí. Um dia eu olhei no livro do Élie Cartan, que ele fala que a derivada, comenta que a derivada exterior podia ser definida de uma maneira, mesmo quando as funções não têm derivada, mas só um comentário. Ele diz, mas o problema é que a derivada do produto não é evidente como funcionaria. E até hoje eu não sei realmente como funcionaria. Mas temos essa fórmula aqui de derivação que é super importante. Beleza? Sim. Ela tá valendo no caso das formas serem diferenciáveis. Não precisam ser C1, mas tem que ser diferenciáveis. Bom, não sei se tem alguma pergunta a mais. Então, eu vou fazer uma coisa mais ou menos simplesinha, mas para traçar um certo paralelo entre o que a gente está fazendo e algumas coisas vamos dizer, de cálculo de uma variável. Imagina o seguinte, né, que ômega é um aberto, mas sem Rn, sem R3 também. Né? E aí vamos considerar só as curvas. Né? Vamos chamar assim de... Não sei qual vai ser o nome do cara. Acho que eu vou chamar esse cara aqui de O. E ômega igual ao conjunto das C de... Vou botar assim, de 0, 1 em O, de classe C1, C de 0. Se eu precisar, eu vou mudar esse C1 para C2, para ser alguma coisa, mas... Quer dizer, as curvas fechadas, aqui assim. Observa o seguinte, que se você chamar de E igual ao conjunto das C de 0, 1 em Rn de classe C1, C de 0 igual a C de 1,
esse cara é um espaço vetorial, pensando assim como um espaço de funções, porque você pode somar duas curvas, somar mesmo, não é somar como cadeia, você soma, né? Você faz uma soma assim, C1 mais C2, vamos dizer, lambda C1 mais C2 calculado em T igual a lambda C1 de T mais C2 de T. Como essas curvas são iguais em 0 e 1, a combinação linear também vai ser igual em 0 e 1. Então, isso aqui é um espaço vetorial, aí a gente pode botar aqui nele uma norma, acho que podemos botar a norma 0 mesmo, né? Talvez botar a norma 1, vamos dizer, podemos botar aqui uma norma de C, poderia ser o máximo entre T pertencente a 0,1 da norma de C de T, ou eventualmente botar isso aqui mais o máximo T pertencente a 0,1 da... A gente pode incluir essa parte aqui ou não. Essa aqui é a norma C0, você está aproximando C0, aqui aproximando C1. Talvez a gente precise dessa daqui. Se você pegar esse cara aqui, se você pegar tá aqui o O, pegar uma curva fechada aqui assim, e pedir as curvas que estão próximas dela, nessa norma aqui, elas vão estar em O. Se você ainda exigir que a derivada está próxima, mais razão ainda para estar em O. Então, as curvas, os elementos de E que tomam valores em O, que são esse ômega aqui, é um subconjunto aberto desse espaço. Acho que eu vou fazer R3 aqui. Não, vou deixar assim, Rn. Vou dizer, bom, n igual a 3, se for para a gente pensar assim. Agora pensa um campo de vetores F. Então, F... campo de vetores, se não quiser se aborrecer, C1, se necessário. A integral dele, sobre cada curva, está associando um número a cada elemento. Então, a gente tem uma função f do nosso ômega em R, que a cada curva fechada dessa aqui associa a integral sobre C do meu campo F. Estamos dando um número aqui assim. E eu posso calcular o gradiente dessa função, sei lá, alguma coisa assim. Né? O gradiente, vamos dizer, o que seria a derivada, né? A derivada de f? Né? Seria alguma coisa, né? Imagina que eu agora vamos pensar o nosso ômega assim, e vamos pensar que um certo caminho aqui, né? Aqui temos um elemento C0, aqui um elemento C1, esse aqui é uma curva fechada, esse aqui é outra curva fechada. E aí andou aqui,
né? Vamos dizer, a gente tem uma C de AB em ômega, que a cada S associa C índice S. C índice S é uma curva fechada. Ou seja, isso aqui em ômega é um caminho assim, eu tenho um ponto que saiu andando e virou outro ponto. No ômega, no O, o C0 é uma curva fechada, fecha aqui assim. E ela saiu andando né, e virou a C1 aqui. Construiu aqui uma certa superfície. Então, se eu derivar isso, vamos dizer, em vez de fazer a derivada de f, vamos fazer a derivada pensando assim, né? Quer dizer, a gente pode fazer, então, a função fzinho de AB em R, que a cada S me associa Fzão de CS. A função agora é assim. E calcular F' de S, alguma coisa, né? Vai ser a derivada dessa F. Essa F é uma função definida, vamos dizer, a definição de derivada que a gente aprendeu em R2, em R3, em Rn, vale em espaços vetoriais normados, né? Vai ser uma aplicação linear contínua, né? E a regra da cadeia aqui valeria, quer dizer, a gente espera essa F', isso aqui deveria ser o F' de CS aplicado em ds de C. CS é o C de S. Deveria ser isso aqui. Né? Quer dizer, o produto dessa por essa aqui. Onde a derivada em relação a S de C deve ser alguma coisa que você obtém assim, né? Quer dizer, esse cara aqui, o ds de C em S deve ser o limite quando H tende a zero de C de S mais H menos C de S sobre H. Pensando que C é uma função, quer dizer, cada CS é uma função de T, né, você pode dizer que CS, vamos dizer, CS, C de S calculado em T é uma certa φ de ST. Isso aqui está com cara de ser a derivada de φ em relação a S. Quer dizer, se tudo der certo, será. Então, olha só. Por outro lado, se eu fizer aqui, com certeza, né, f de C1 menos f de C0 é igual à integral de 0 a 1 de f' de S ds. Eu acho que isso é o teorema de Stokes. Porque nós temos, vamos dizer, a situação é assim, né? Você tem aqui o aberto O, tem aqui o campo F,
Aí você está aqui, você tem ST, o S varia de A até B, o T varia de 0 a 1. Aí para cada S, você tem uma curva fechada aqui. Então, tem uma curva fechada aqui, que vai andando, constrói essa superfície aqui, cujo bordo, né, que você tem o C1 e o C0. Então aqui você tem a φ. Então, primeiro, a existência da derivada, vamos dizer, se essa C tiver derivada, né, significa o quê? Que esse limite aqui existe na norma do espaço, quer dizer que dizer assim, o limite, quando H tende a zero, de C de S mais H menos C de S sobre H é igual a alguma coisa que eu vou chamar de C' de S. Isso significa, né, que C de S mais H menos C de S menos C' de S H em norma aqui é igual a um certo epsilon de H, norma de H. Mas essa norma daqui significa que o máximo, vamos dizer em particular, né, o máximo em T pertencente a 0,1 de C, bom, isso aqui calculado em T é φ de S mais HT menos φ de ST menos esse C' de S. C' de S tem que ser uma coisa calculada em T, né, vezes H. Isso daqui é igual ao nosso epsilon de H módulo de H. Bom, se essa desigualdade vale para o máximo, vale para cada T. Então, o que você está dizendo é que em cada T, isso aqui é a derivada parcial de φ em relação a S. Quer dizer, para cada S e para cada T existe a derivada parcial de φ. Talvez um pouquinho mais de detalhe de análise possa mostrar que isso aqui depende continuamente de S de T e que essa φ seria C1. De qualquer maneira, né, esse cara daqui é dρ φ, dρ S em ST. Bom, de qualquer forma, a gente pode vir diretamente
aqui e calcular a derivada dessa fzinha aqui. A gente pode simplesmente olhar para essa função. A nossa função foi definida assim. Então, f de s é igual a integral de 0 a 1 de f da minha, que é φ de st, escalar dρ φ dρ t de st dt. Tá? Porque quando eu faço o campo F, né, que a função é essa daqui. Essa função é a integral, integral de F sobre a curva CS. Eu tenho que então pegar essa curva CS, que o S está fixo, e olhar como função de t, calcular a derivada em t, que é, a derivada em t é isso aqui. E calcular f' de s, é derivar aqui, é refazer o caminho inicial que a gente fez para deduzir o teorema de Stokes na nossa primeira versão. Então, o que eu estou dizendo, né, é que a gente pode interpretar aquilo dizendo que, bom, eu estou num espaço de funções que eu escolhi para ser o espaço das curvas fechadas em Rn, exigi que elas estivessem não todas, não em qualquer lugar de Rn, mas dentro de um aberto só. Então essas curvas fechadas se movem dentro desse aberto e elas criam superfícies cilíndricas assim, vamos dizer, topologicamente cilíndricas dentro desse aberto ômega. E a derivada, no final das contas, a gente sabe, vai dar o rotacional, quando a gente tiver em R3. Quando tiver em Rn, vai ser, vamos dizer, isso aqui vai ser uma 1 forma, vai ser uma 2 forma em Rn. Quer dizer, a gente pode repensar, e isso a gente pode fazer para essencialmente qualquer dimensão, né? Você pode, para efeitos de entender a coisa, você pode pensar assim, né? Eu tenho uma K-forma, então eu posso pegar e fazer, vamos dizer, bolas K-dimensionais parametrizadas em Rn. Vamos dizer assim, eu pego o análogo da curva fechada, seria eu pegar um K-bloco e transformar ele numa esfera K-dimensional e jogar essa esfera lá dentro de Rn, e fazer ela andar. Quando ela anda, como ela não tem, vamos dizer, o bordo dela é zero, ela anda e o bordo dela não deixa rastro. Entendeu por que eu escolhi curva fechada aqui? Se eu escolhesse uma curva assim, quando ela andar, ela deixa um rastro aqui que eu teria que incluir no meu teorema. Mas se eu fizer uma curva fechada, isso não acontece. Então, a mesma coisa, se eu pegar uma esfera, podia fazer outro tipo de superfície, mas pegar uma esfera K-dimensional, jogar em Rn e fizer ela andar, ela produz uma espécie de cilindro com base numa esfera K-dimensional e mais uma dimensão, está andando ali, a integral da K-forma sobre esse negócio está variando, e essa derivada vai ter que ser, vai nos dar a derivada exterior da K-forma, vai dar uma K mais 1 forma que você vai integrar sobre essa superfície K mais 1 dimensional que ficou aqui como rastro da esfera que anda. E isso, vamos dizer, a integral da K-forma na K-esfera final menos a integral da K-forma na K-esfera inicial vai ser a integral desse bicho aqui no meio. Então, como se eu estivesse fazendo o teorema fundamental do cálculo de uma variável e encontrando um teorema de Stokes
em qualquer outra dimensão. Tem uma coisa interessante, deu para entender essa história? Uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, que quando a derivada é nula. Quer dizer, imagina, então, vamos dizer assim, a nossa ideia é que f' de S, é o quê? Bom, o que a gente sabe é que f de 1 menos f de 0 vai ser igual à integral de 0 aliás, f de b menos f de a vai ser igual à integral de a até b de uma derivada que no fim vai dar uma integral de 0 a 1. A gente sabe que isso vai dar rotacional de f em φ de st, escalar derrom φ derrom s, vetorial derrom φ derrom t, dt ds. Fiquei com preguiça de botar o st aqui, que é o teorema de Stokes. Muito bem, agora, então o f' de S seria alguma coisa, vamos dizer, seria alguma coisa aqui assim que a gente tem que explicitar, mas não vou me preocupar em explicitar, vou me preocupar com o seguinte, imagina que o rotacional de F igual a 0. Bom, se o rotacional de F é igual a 0, toda vez que você ligar duas curvas por um caminho, essa integral vai dar 0 e, portanto, significa que o valor da Fzão, né? Vamos dizer, isso aqui significará que se C0 e C1 são ligadas por um caminho, f de C1 é igual a f de C0, o que significa que a integral sobre C1 de f é igual à integral. Isso não quer dizer... Isso é dizer o seguinte, né? Quando você tem uma função num aberto em R3, se o gradiente é 0, essa função é constante, não é exatamente constante, porque se o aberto tiver componentes conexas separadas, né, vai ser constante aqui, mas o valor aqui pode não ser o mesmo aqui. É isso que a gente está tendo aqui. Quer dizer que as curvas, os elementos de ômega que são ligados por um caminho vão ter o mesmo valor de f. Mas os outros não. Tá? Isso aqui dá uma outra maneira de pensar na seguinte coisa. Imagina que nós estamos em R3. Então, nós escolhemos, né? Estamos em R3, aí tiramos uma reta. Né? Então, está aqui, tiramos uma reta. Então, agora, tem curvas fechadas que estão aqui assim, tem curvas fechadas que estão aqui assim. E eu não posso, né? Na verdade, esse daqui é o O. O O é conexo por caminhos, mas o ômega não. Entendeu? Quer dizer, um buraco no meu aberto O pode simplesmente criar componentes conexas separadas em ômega. Então, O é conexo, mas não ômega. Quer dizer,
E isso também, vamos dizer, está ligado ao fato de que, bom, então, você tem as curvas, vamos dizer, sempre você vai ter isso no ar, né? Você vai ter curvas fechadas que são homotópicas a um ponto, porque ele é um aberto, pega um ponto, tem uma bolinha ali, dentro daquela bolinha você bota uma curva fechada, essa curva se contrai em um ponto. Então, essas que podem ser contraídas em um ponto, a integral de linha delas vai ser zero, porque vai ser igual a do ponto, que é zero. Então, se o rotacional é zero, você sabe que as curvas que podem ser contraídas em um ponto têm integral de linha igual a zero, que seria a condição para o seu campo ser conservativo. Mas tem umas outras que não. Então, esse acidente topológico aqui que a gente introduziu, ele se reflete na questão de saber se um campo de vetores que tem rotacional nulo é ou não gradiente de alguém. E, de maneira geral, você poderia, pensando da mesma maneira, né, acidentes, vamos dizer, se você tiver em Rn, né, e em vez de pegar curvas, você tiver K-esferas, ou aí em Rn a coisa pode ser até mais emocionante, porque tem outras possibilidades, mas pensa assim nas K-esferas, né? Quer dizer, você introduz um acidente topológico lá no seu aberto de Rn, e isso pode estar separando as K-esferas parametrizadas. E aí você pode ter uma K-forma que tem derivada exterior nula, e então as K-esferas que se contraem em um ponto vão ter integral nula, mas as outras não é mais garantido. O que significa que isso cria a possibilidade de você ter K-formas que têm derivada exterior nula, mas não são derivada exterior de ninguém. Então, quer dizer, você pode olhar, mas eu acho que nesse caso, assim, R3 e tal, dá para ver isso, né? Quer dizer, interpretando, passando para a dimensão infinita, né? Porque o ômega é um aberto dentro de um espaço de dimensão infinita. E aí você fez alguma coisa no O, que está aqui no R3, você não desconectou o O, mas você desconectou as curvas lá no ômega. Que a gente pode até a gente pode estabelecer uma relação de equivalência entre essas curvas fechadas, que é existir uma homotopia entre elas. Tá? Então, você pode dizer assim, né, C1 é equivalente a C2, C e somente C, existe homotopia que é exatamente existir esse caminho ligando C1 a C2. Fazendo isso com classe C0, porque essas coisas todas têm um jogo assim que são coisas que têm a ver com continuidade, mas a gente está usando ferramentas da diferenciabilidade, então de vez em quando a gente tem que dar uma remendada, mas aqui é natural, né? Você tem a curva C1 e a curva C2, tem um caminho daqui até aqui, está aqui a C3, se você tem um caminho daqui até aqui, você junta os dois e tem um caminho ligando C1 a C3. E isso, bom, é a parte menos trivial de dizer que isso é uma relação de equivalência. No caso
diferenciável, né, teria um... Bom, você teria que trocar o C1 por C1 por partes, porque senão esse caminho aqui pode fazer um bico com o outro e não perder a diferenciabilidade. Então você tem essa relação de equivalência, né? Essa relação de equivalência corresponde a estar na mesma componente conexa. Tem a definição de componente conexa que não é a mesma de ser conexo, é diferente de ser conexo por caminhos. Mas quando você está em abertos num espaço vetorial, normado, é a mesma coisa, dá no mesmo. Bom, então, a relação de equivalência, quer dizer, são equivalentes sem somente ser, estão na mesma componente conexa. Isso, na verdade, você diz que você também pode estabelecer uma certa dá para estabelecer uma operação de soma de caminhos aí, né, que é... Bom, como são caminhos fechados, tem maneiras distintas aí. Geralmente, quando a gente faz essa soma, a gente faz com que esses caminhos todos comecem e terminem no mesmo ponto. É meio chatinho, mas o fato deles... Eles podem estar soltos aqui, eu acho que no nosso caso não tem muito problema. Você pode juntar os dois, criando um caminho assim e assim, mas só que o problema de juntar os dois é que, vamos dizer, isso deixa de ser um caminho, né? Porque isso deixa... Não dá para você construir uma coisa contínua que começa aqui, depois salta para cá. Então, isso vamos dizer, indica que talvez essa relação de equivalência da existência de caminhos não é a melhor a melhor coisa no sentido algébrico, né? Aqui eu não tenho como somar esses caminhos, mas de qualquer maneira o fato de serem homotópicos significa que estão na mesma componente conexa. Será que tem uma independência total assim? Porque tem alguma coisa aqui que parece relacionar essas componentes conexas. Deixa eu me explicar aqui, né? Fica aqui no R3 menos uma reta. Então você tem uma classe de equivalência que são as curvas que não envolvem a reta. Duas curvas que não envolvem a reta, você pode deformar uma na outra, porque, bom, você pode deformar qualquer uma delas num ponto, então deforma a outra num ponto e pronto. Agora, as que dão a volta aqui, está claro que uma que dá uma volta e outra que dá duas voltas aqui, não vai dar para deformar uma na outra, né? Mas em termos da integral, vamos dizer, estão em componentes conexas diferentes. Então, em princípio, quando você pode pensar, bom, então, se eu tenho uma função de derivada zero, tem uma componente conexa, outra aqui, se elas são diferentes, eu posso ter uma função de derivada zero que tem um valor aqui e outro aqui. Eu chuto os valores e boto uma constante aqui e outra aqui. Mas não é bem assim, né? No nosso caso, porque você sabe que se você pegar uma curva que dá duas voltas aqui, mas dá duas voltas sobre si mesma, a integral é duas vezes a integral que dá uma volta só.
Então elas estão em componentes conexas, mas o valor da função não, vamos dizer, não está livre para tomar qualquer, não está livre para pegar qualquer valor. Então, tem alguma coisinha a mais aí. Então, tem uma coisa que... uma outra maneira de pensar, que em vez de pensar pelas curvas fechadas, vamos dizer assim, isso aqui nos deu um certo mapa da mina aqui, né? Porque você pode interpretar a derivada exterior como uma derivada de uma variável, quer dizer, você pegou um objeto k-dimensional, né? A k-forma associa a esses objetos números, aí você faz esse objeto k-dimensional andar, e aí o valor dessa integral da k-forma varia com o parâmetro, você deriva em relação ao parâmetro, e você tem algo agora que você integra em uma variável, mas em cada pedaço você tem que fazer uma integral em k variável, então você tem que fazer uma integral k mais 1, você vai achar uma k mais 1 forma, você vai achar um mapa da mina de achar o teorema de Stokes. Mas, nesse caso, a gente ficou preso a um tipo particular de curva, né? Ela tem que andar assim. O nosso teorema vale um pouco além disso. Então, a gente pode trocar... Vamos agora... deixar isso um pouco de lado e considerar, agora, em vez das curvas fechadas, né, vamos pegar as cadeias em ômega. Cadeias em O, desculpa. Né? Vamos pensar o nosso O agora em Rn. Então, eu tenho K cadeias em O. E eu vou trocar a existência de homotopia entre elas, né, porque aí eu preciso de uma K-cadeia fechada, que na verdade teria que ser uma espécie de... Não poderia ser uma cadeia, teria que ser um bloco singular, alguma coisa assim que se move. Né? Em vez de fazer isso, quer dizer, eu posso pensar numa outra coisa. Deixa eu explicar essa outra coisa. Olha só. Imagina que você tem essa curva aqui, assim, e que você tem essa curva aqui e mais essa curva aqui. Dá para fazer uma coisa assim, ó. Construir uma calça. Se você construir essa calça, está claro que essa calça tem como bordo a diferença, como cadeias, a diferença entre essa e a soma dessas duas. Então, isso constrói uma certa equivalência entre essa e a soma dessas duas, porque a diferença entre elas, não tem uma homotopia ligando, mas tem uma superfície ligando, porque na nossa história aqui, a homotopia entre duas curvas fechadas, a função dela era construir uma superfície ligando as curvas. Então, o que importa não é você poder sair andando com essa, deformando até virar essa. O que importa é que você tem uma superfície cujo bordo é a diferença entre essa e essa. Então, sempre que você puder fazer uma coisa assim, para nós tá bom. Quer dizer, se você tiver aqui rotacional de F igual a zero, digamos que essa daqui C, essa aqui é C1 e C2, né? Então a integral sobre C de F menos a integral sobre C1 de F mais a integral sobre C1 de F é igual à integral de F sobre o bordo
de uma certa S aqui, que é igual a integral sobre S do rotacional de F, que é zero. Então, alargou os nossos horizontes aqui nessa história. Então, a ideia seria o seguinte, né? Eu posso dizer assim, que se C1, vamos dizer, C1, vamos, C e cetil, para não confundir com essas duas aqui, K cadeias em O, né, são homólogas, C e somente C, existe uma K mais 1 cadeia em O, que são homólogas em O, né? Tal que, uma K mais 1 cadeia, vai ser o nome dela, gama, tal que C menos cetil igual a bordo de gama. Isso nem precisa que elas sejam fechadas, né? Porque você pode ter uma curva, você pode ter uma assim, C, cetil, e está aqui a gama no meio. Então, essa parece ser, na verdade, a relação de equivalência que tem mais a ver com o nosso raciocínio, que nos liberta da impossibilidade de transformar duas curvas fechadas numa curva fechada só. Ou pior, as duas você ainda consegue, mas transformar uma curva fechada em duas sem quebrar, não dá, né? Então, a gente tem isso aqui e, na verdade, quando você tem a questão que pode nos afligir é a seguinte, quer dizer, imagina que você tem C menos cetil, né, é uma cadeia... Bom, o que a gente vai chamar de cadeia fechada? Então, tem aqui a questão assim, né, você tem essa curva aqui, aí você emenda nessa daqui, você emenda nessa, depois você emenda nessa, e quando você emenda aqui, fechou. Se você pensar bem, ó, aqui você tem, no bordo, você tem esse cara aqui que tem um sinal menos e esse aqui que tem um sinal mais. Aí esse aqui começa, esse aqui com sinal menos e esse com sinal mais. Aqui esse com sinal menos, esse com sinal mais. Menos, mais, menos, mais. Então, na verdade, quando você olha para o bordo de uma cadeia fechada, ele dá zero, porque as coisas vão se cancelando, né? A mesma coisa se você pegar um cubo, né? Você tem as arestas no bordo com a orientação correta e elas vão se cancelando. Então, uma cadeia fechada, né? C é fechada, significa o bordo de C igual a zero. O bordo é aquele bordo que a gente definiu lá, daquela maneira esquisita que depois foi referendada. E o problema, qual é o problema que no fundo nos aflige? É que uma cadeia fechada, ela parece ser bordo de alguma coisa. Mas se tiver um buraco no meio, ela pode deixar de ser.
Né? Quer dizer, acidentes topológicos em O podem fazer com que cadeias fechadas não sejam mais bordo de ninguém. Tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, que C, isso aqui para qualquer dimensão da cadeia, C é dita exata se existe gama tal que bordo de gama igual a C. E a questão é o que faz com que fechada não implique exata. O que a gente entende são os buracos. Né? Quer dizer, se uma cadeia fechada não é exata, é porque tem algum buraco ali no meio. E se uma cadeia fechada não é exata, o problema é o seguinte, é que nas exatas, quer dizer, se C igual a bordo de gama e ômega, e d ômega igual a zero, então a integral sobre C de ômega é igual à integral sobre o bordo de gama de ômega. Se tudo estiver bem aqui nas hipóteses para eu poder aplicar o teorema de Stokes, isso daqui é zero. Quer dizer, moralmente, se você tem uma forma ômega cuja derivada exterior é nula, se você integrar sobre uma cadeia fechada, você gostaria que fosse zero. Até porque é um teorema que a gente não sabe demonstrar, mas não deixa de ser um teorema por causa disso, né? Que se a integral, não deixa de ser um teorema porque alguém já demonstrou, então, se a integral sobre qualquer cadeia fechada for zero, se a integral de ômega sobre qualquer cadeia fechada for zero, significa que ômega é derivada exterior de alguém. Por outro lado, ômega ser derivada exterior de alguém significa que d ômega implica que d ômega vai ser zero. Então, quando d ômega é zero, ele é candidato. Então, o d ômega ser zero, ele é candidato a ser derivada exterior de alguém. E o bordo de C ser zero implica que C é candidato a ser bordo de alguém. Então, quando as fechadas são exatas, então as formas que têm derivada exterior nula têm integral zero sobre qualquer cadeia fechada, já que elas são exatas. E aí a ômega também vai ser dita uma forma exata, quer dizer, se ela é derivada exterior de alguém. Então, também tem uma relação aí, quer dizer, a existência de acidentes topológicos em O tanto pode impedir cadeias fechadas de serem exatas, quer dizer, serem bordo de alguma coisa, como impedir formas que têm derivada exterior nula, que gostariam de ser derivada de alguém, de serem derivadas de alguém. Não é assim tão maravilhoso como parece, não é equivalente. Vou tentar explicar por que não é equivalente. Porque a gente está pensando em buracos, assim, coisas muito naturais, mas tem acidentes topológicos mais complicados um pouco. Tem um exercício que eu botei lá numa lista de CVGA, não sei se vocês fizeram, mas que é o seguinte: quando você faz o plano projetivo, você pega a esfera e emenda cada um no antípoda. Né?
E aí, quer dizer, você tem a esfera aqui assim, você emendou cada cara no antípoda. Então, se você pegar aqui um círculo máximo e fizer uma curva que vai daqui, aqui tem o ponto X e aqui tem o menos X, e ela começa no X e termina no menos X, ela não é uma curva fechada aqui. Mas quando você passa para o plano projetivo, o X e o menos X são uma coisa só. E aí ela emenda. Só que essa curva, ela não é uma tópica, um ponto. Ela não... então tem aqui e isso não é trivial de demonstrar, implica também que a cadeia correspondente a ela não é uma cadeia exata, quer dizer, ela não é bordo de ninguém. Então, no plano projetivo, você tem lá uma curva fechada que não é bordo de ninguém. Tipicamente essa daqui. Só que quando você faz duas vezes ela, você fez a curva, fechou. Aí você não consegue tirar ela para transformá-la num ponto, ela não sai. Aí você diz, agora vou dar mais uma volta. Quando você dá mais uma volta, você faz assim e ela sai. Basicamente porque a segunda volta, né, você chegou aqui, voltou aqui. Em vez de você voltar aqui assim, você pode replicar, vamos dizer, cada ponto que você pega aqui, você pega o de cá. E aí, em vez de fazer esse caminho aqui, você faz um caminho assim. E aí essa curva é fechada na esfera. Então você pode tirar ela, fazer ela virar um ponto na esfera. Quando ela vira um ponto na esfera, a projeção dela no plano projetivo vira um ponto. Então dá. Né? Então você tem uma curva C, né? C não é bordo, mas 2C é bordo. E, bom, ocorre que se esse for o único, quer dizer, se esse acidente, esse é o único problema, acontece o seguinte, imagina que você tem agora uma 1-forma, ômega, uma 1-forma com d ômega igual a 0. Aí o que vai acontecer? A integral de ômega sobre C, bom, essa daqui não é bordo, então eu não posso escrever que isso é bordo de alguém, não posso fazer aquele raciocínio lá. Mas eu posso dizer o seguinte, isso é a metade de 2 vezes a integral de ômega sobre C, que é igual a metade da integral de ômega sobre 2C, mas essa é bordo. Então isso aqui é 0. Então, tem coisas, vamos dizer, isso aqui é um acidente topológico que as curvas, quer dizer, as classes, vamos dizer, as cadeias vão perceber, mas as formas não vão enxergar. De certa forma, isso está ligado aqui ao fato de que as cadeias a gente soma e a gente faz múltiplos inteiros. Então, o grupo das cadeias que você tem aqui, né, você vai somando, né, e vamos dizer, os coeficientes são inteiros. Quando a gente tem um buraco normal, né, vamos lá, a nossa reta que a gente tirou, você tem uma coisa que dá uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Então, um grupo que parece o Z, o grupo dos inteiros. Né, o número de voltas é um número inteiro. Pode ir de menos infinito a mais infinito. Agora, a gente se deparou com alguma coisa, aqui como a parte desse grupo, né, essa cadeia é como se você dissesse assim, ó, você tem ela, quando você faz 2 vezes ela, virou 0, porque as que são homólogas, vamos dizer, as que são bordo, são as nulas. Vamos dizer, tá? Quer dizer, você tem que fazer, você
pensando assim em termos de grupo, né, quando uma cadeia é exata, é como se ela fosse o elemento zero, porque você soma ela com outra e não muda nada. Então, essa cadeia aqui, ela não é zero, mas duas vezes ela é. É como se você tivesse aqui um grupo Z2. É possível achar um grupo tipo Z2 aqui. Mas as formas estão associando a cada cadeia um número real. Quer dizer, a forma ômega, quando você pega esse cara daqui, é a integral de ômega sobre C. Então, cada forma, ela corresponde a um homomorfismo de um certo grupo aqui em R. E o que a gente está vendo aqui é que um homomorfismo do Z2 em R, ele não pode ser não nulo. Porque você pegou um cara, você levou num número real. Aí você pega duas vezes o cara, tem que ser em duas vezes o número. Só que se duas vezes o cara é zero, o único número real que duas vezes ele é zero é zero. Então, vamos dizer, a gente pode, de certa forma, organizar um pouco mais essa coisa. Traçar um quadro. Quadro talvez um pouco mais organizado, seria o seguinte, vamos pensar então, O é um aberto em Rn. Na verdade, repara que o espaço projetivo não é um aberto em Rn trivialmente, embora dê para colocar ele dentro de Rn, mas ele não é um aberto em Rn. Ele é bidimensional, ele não é um aberto em R2. Vamos dizer, para a gente fazer esse negócio mais direitinho, tem que passar para variedades que são objetos mais gerais. Mas vamos pensar assim, um aberto em Rn. Então, a gente pode pensar assim, as cadeias C índice K de O, pode botar uma classe de diferenciabilidade R, mas não sei se isso é muito importante. Vamos dizer, isso aqui é igual ao conjunto das K cadeias CR em O. Aí dessas K cadeias, a gente vai se interessar particularmente nas fechadas e nas exatas. Então, aqui na realidade, a gente... talvez seja importante destacar uma coisa, que cadeias diferentes podem ser a mesma. Né? Duas parametrizações da mesma esfera são a mesma coisa. Né? Vamos dizer, você pegar o círculo, esse círculo percorrido uma vez, mas tomado, vamos dizer, esse cara aqui é o C. 2C é duas vezes o círculo percorrido uma vez. Você pode fazer um cetil, que é o círculo percorrido duas vezes. Esses dois, eles não são equivalentes, são iguais, é a mesma coisa. Igual para mim é o seguinte, eu não consigo distinguir duas cadeias se eu pegar qualquer forma contínua e integrar sobre uma e der o mesmo resultado sobre a outra. Então, tem uma relação de equivalência, de maneira que, vamos dizer, a gente pode passar aqui para CK de O, né? Que é o CKR de O, cortado por essa relação de equivalência que eu acabei de falar aqui, né? Que C1 é equivalente a C2, C e somente C integral sobre C1 menos C2 de ômega igual a zero para toda ômega C0. Então, aqui são as cadeias. Aí você pode botar aqui
ZK, eu vou esquecer o O, tá? Chamar ZK seria as cadeias fechadas. Tá? São aquelas que têm, né, C tal que bordo de C igual a zero. E o BK são as exatas. Quer dizer, existe gama tal que bordo de gama igual a C. Toda cadeia exata é fechada. Se ela é bordo de alguém, o bordo dela é zero. E aí eu vou dizer que duas cadeias são equivalentes, por exemplo, essa daqui é equivalente a essa, porque a diferença entre elas é uma cadeia que é bordo de alguém. Então a gente agora define assim, né? Eu vou considerar só aqui, né? C, C1 e C2 em ZK são homólogas se existe gama pertencente a C K mais 1, tal que bordo de gama igual a C1 menos C2. Esse cara daqui é um grupo, no sentido que eu posso somar cadeias, né? Somar é juntar, assim, né? Posso somar. Então, eu somo cadeias fechadas, eu tenho cadeias fechadas. Esse cara daqui é um subgrupo, porque as exatas também, se uma é bordo de gama 1, a outra é bordo de gama 2, a soma é bordo de gama 1 mais gama 2. Então, esse cara é um subgrupo desse. Eu posso pegar o grupo quociente. Você sabe o que é o grupo quociente? Viram isso em álgebra? Então, eu posso fazer o seguinte, eu vou chamar de HK o grupo quociente, ZK cortado por BK. Quer dizer, um elemento desse cara é ele e todos o que eu obtenho somando a eles um bordo de alguém. Ou seja, são todos os caras que a diferença com ele é bordo de alguém. Então, por exemplo, né, ali esse cara aqui até pode fazer sempre tem um nome obsceno para essa calça aqui, que eu não vou dizer. Por exemplo, essas três aqui estão na mesma classe de equivalência dessa daqui, desde que não tenha nada. Por exemplo, eu poderia ter aqui uma reta, né, outra reta saindo aqui, outra reta saindo aqui, que não impediria, né, de eu pegar essas três e fazer uma homologia com essa uma. Embora, vamos dizer, essa e essa não tem como eu fazer uma homologia entre as duas. Então, você tem esse cara. Esse aqui é o grupo, é o késimo grupo de homologia. Bom, então, em princípio, esse cara daqui, a complexidade dele me sinaliza a complexidade da topologia de O de um certo ponto de vista. Também é importante isso, saber que você tem esses caras para cada K. Porque o bom exemplo é o R3, quer dizer, em R3, se você tirar o R3, tirar um ponto, né, o H1 é trivial, porque toda cadeia fechada em R3 menos um ponto, certamente vai ser bordo de alguém. Toda cadeia, quer dizer, pensando assim, essencialmente é uma curva fechada, ela sempre é bordo de alguém, porque esse buraquinho não impede de você criar uma superfície.
Já as duas cadeias fechadas, não. Você pega uma esfera envolvendo o ponto que você tirou e ela não é mais bordo de ninguém. Então, tem acidentes topológicos que vão aparecer no H1, outros vão aparecer no H2, né? Outros, talvez o contrário, né? Por exemplo, se você tirar uma reta, não parece que isso prejudique as superfícies fechadas, mas as curvas fechadas vão notar. Aí já é o contrário. Então você tem esses diversos caras aqui. E você pode agora fazer uma coisa semelhante com as formas. Quer dizer, você pegar aqui chamar de C K igual ao conjunto das K formas em O. K formas, vamos botar C1 também para não... ou C infinito, qualquer coisa assim. A gente pode botar um índicezinho aqui. E aí, você pode dizer assim, bom, eu vou chamar de formas fechadas aquelas que têm derivada exterior nula. Então, Z índice K igual ao conjunto das ômega tais que d ômega igual a zero. E as exatas vão ser o BK igual ao conjunto das ômega tais que existe eta com d eta igual a zero. Então, essas aqui são as fechadas e essas as exatas. Aqui... Hã? Inverti a ordem? Não. Não, a exata... d eta igual a ômega. Aqui, tá. Aqui tem uma diferença, só que é o seguinte, aqui as cadeias não são, como a gente está usando coeficientes inteiros, as cadeias não são espaços vetoriais, mas as formas são. Então, esse aqui era um espaço vetorial, esse é um espaço vetorial, que é um subespaço desse, e esse daqui é um subespaço desse, como a segunda derivada é zero, né? Então, você pode pegar e fazer ZK cortado por BK, e isso é o HK. Você diz que, na verdade, vamos dizer assim, que você está dizendo que ômega 1 e ômega 2 são cohomólogas se existe eta tal que d eta igual a ômega 1 menos ômega 2. Né? E esse cara daqui, você pode chamar de K-ésimo grupo de cohomologia, embora ele é um espaço quociente de espaços vetoriais aqui. E, bom, tem um fato aqui que é o seguinte, né? Se você pode sempre olhar para uma forma, né? Se ômega é uma K-forma, você pode associar, né, a ômega a seguinte coisa, você pode fazer a aplicação das K cadeias em R, que a cada C associa a integral sobre C de ômega. Mas, se você olhar para cá, né, talvez não fique tão simples assim, né? Quer dizer, se você pegar C1 equivalente a, vamos dizer, C1
equivalente a C2, significa que existe gama tal que C1 menos C2 igual a bordo de gama. Então, para todos os efeitos, elas são o mesmo elemento aqui. E se eu fizer agora a integral de ômega sobre C1, quer dizer, se eu quisesse associar uma integral de ômega a um elemento da classe, a classe inteira, né, será que isso daqui daria certo? Bom, isso aqui seria igual a integral sobre C1 menos C2 de ômega. E então isso seria igual a integral sobre bordo de gama de ômega, que é igual a integral sobre gama de d ômega. Mas se d ômega não for zero, isso não dá igual. Então, embora isso aqui funcione como um homomorfismo de CK em R, para ele virar um homomorfismo de HK em R, é preciso que d ômega seja zero, né? Então, a gente pode pensar assim, bom, cada elemento de ZK vai dar um negócio assim. Agora, será que então, digamos assim, que d ômega igual a zero. Então, beleza, deu um homomorfismo lá. Mas e se eu pegar um outro cara da classe dele? Quer dizer, digamos que ômega 1 menos ômega 2 igual a d eta. Será que se eu fizer a integral sobre C1 sobre C de ômega 1 é igual a vamos dizer, menos a integral de ômega 2 sobre C, bom, isso aqui vai ser igual a integral sobre C de ômega 1 menos ômega 2, que é igual a integral sobre C de d eta, que é igual a integral de eta sobre bordo de C. Bom, mas se C está nas fechadas, então isso dá zero. Então significa que se eu pegar um elemento daqui, né, e aí pode ser qualquer uma, vamos dizer, porque as equivalentes vão dar a mesma coisa, ele define um homomorfismo aqui. Quer dizer, então, que a gente tem a seguinte situação, né? Todo elemento ômega barra de HK define um homomorfismo de HK em R. Dado assim, né, você pega ômega barra de HK em R, aí ele vai pegar aqui não uma cadeia, mas a classe de equivalência da cadeia. E aí vai levar simplesmente na integral, aqui você pega a forma e a cadeia, um representante dessa classe de equivalência e um representante dessa. E independente de quais sejam, esse número dá sempre igual. Então, significa que cada elemento daqui pode ser visto como um homomorfismo daqui em R. Então, significa que você tem vamos dizer, você tem uma função de HK, vou representar assim por HK estrela, são os homomorfismos, eu vou escrever assim, de uma maneira, homomorfismos de HK em R. Quer dizer, cada elemento do grupo de cohomologia
me dá um homomorfismo do grupo de homologia em R. Duas perguntas. Esse negócio aqui, que é um homomorfismo também, na verdade aqui isso aqui é um espaço vetorial, e esse também, porque esse aqui toma valores em R. Mas isso, será que isso é sobrejetivo? Será que é injetivo? E tem então são os famosos teoremas, vou chamar isso aqui de, sei lá, de DR, não tem nada a ver com discutir a relação, são teoremas de Derham. Deixa eu botar um D minúsculo assim. DR é isomorfismo. E bom, uma das coisas aqui é o quê? Que os caras que são levados em zero corresponde a zero aqui. Bom, quem é o zero aqui? São as cadeias... O zero aqui são as cadeias exatas, né? Porque quando você tem... Então, aliás... na verdade, o homomorfismo de K em R é o que leva toda a cadeia. Vamos dizer, o zero aqui é o homomorfismo nulo, é o que leva toda a cadeia fechada em zero. Então, se tem um cara aqui, que é que quando você faz a integral dele aqui, sobre toda a cadeia fechada dá zero, ou seja, quando você tem uma forma que ocasionalmente tem derivado exterior nulo, mas isso já implica. Se a integral dele sobre toda a cadeia fechada for zero, ela tem que ser o elemento zero aqui. Mas quem é o elemento zero aqui? São as cadeias que são derivada exterior de alguém. Então, o fato desse cara aqui ser injetivo, né, levar o único cara que vai em zero é zero, significa que se a integral de ômega sobre qualquer cadeia fechada é zero, então ela é deta para alguém. E a sobrejetividade é talvez até um pouco mais impressionante, mas diz que se você... Uma maneira de pensar assim, simples, é o seguinte: imagina que o seu O tem certos acidentes topológicos, então, pensa assim, a gente fez no final da aula passada o seguinte, a gente mostrou que se você pegar R2 menos um ponto, né, se você der um número alfa, você tem uma forma com derivada exterior nula, cuja integral sobre essa curva fechada é alfa. E como ela é alfa, você conhece a integral sobre qualquer outra curva fechada, porque se for assim é zero, se for der algum número de voltas aqui, você tem n vezes alfa. Então, o simples fato de você pegar o círculo unitário e dizer, eu quero uma forma que tenha como integral nesse círculo unitário o número 13,2. Existe uma forma com derivada exterior nula, cuja integral sobre esse círculo é exatamente 13,2. Mas isso, vamos dizer, então, vamos dizer, se você tiver os acidentes topológicos, se você tiver os caras que são os geradores do grupo de homologia aqui, se você der um número para cada gerador do grupo, de maneira que, se você tiver um homomorfismo, para definir o homomorfismo, basta você definir o valor dele em cada gerador do grupo. Aí você tem o valor aqui, e os outros são combinações lineares desses caras, você tem o valor. Então, se você der um valor assim para cada gerador do grupo, você tem uma forma lá que corresponde a isso.
Então, vamos dizer assim, um quadro mais ou menos do que é do que são os teoremas de Derrame. Vamos dizer, a parte de dizer que se a integral sobre qualquer cadeia fechada é zero, então a forma é derivada exterior de alguém, é só a metade. Tem a outra metade também. Ficamos por aqui hoje.